Oi, gente, boa noite, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês e dar boas-vindas para esse que é mais um dia de programação do programa público. Para quem ainda não está acompanhando, esse é um projeto bienal e experimental do MUPA, que está na sua segunda edição e que começou em maio e vai até agosto, com mais de 60 ações culturais, educativas, artísticas, gratuitas, né, dentre mesas de conversa, oficinas, exibições, performances, atividades para crianças e adolescentes, enfim, uma programação intensa e gratuita, com convidados e convidadas muito especiais, como os que a gente recebe hoje. Então, convido vocês a acompanharem toda a programação no nosso Instagram e também no nosso site, que tem todas as informações detalhadas. E, bom, a temática dessa edição do programa público, corpos, indícios, matrizes, espécies, nos leva a emergir nos debates relacionados ao corpo em suas múltiplas concepções. E hoje, então, para a gente revisitar e expandir um pouco mais a nossa lógica ocidental de pensamento sobre corpo, sobre tempo, performance, memória, produção de saberes, né, entre outros assuntos, a gente tem o prazer de receber a pesquisadora, escritora e rainha congadeira Leda Maria Martins. E também a pesquisadora, professora, jornalista, escritora Rosane Borges. Depois das falas, a gente pode abrir para perguntas, então, boas trocas para a gente. Obrigada. Boa noite a todas e todes. Então, boas trocas, né? Se a gente pensar no mercado de Uxu, que sempre é bom a gente fazer boas trocas, e eu tenho certeza que hoje a gente terá boas trocas, claro, tudo na conta da Leda, que eu vou contracenar com a Leda na condição de alguém que admira, que a reverencia, que a considera sem nenhum exagero, a maior intelectual negra do país, do ponto de vista tanto estrito, acadêmico, quanto do ponto de vista amplificado, uma intelectual pública. E, para mim, essa noite, para mim, ela é cercada de emoção, porque a Leda foi e é uma das minhas formadoras. Eu estou rabiscando uma biografia sobre ela, então a gente ter contato com a nossa biografada é sempre algo muito bacana, muito necessário, né? E também porque a Leda ela nos oferece insumos, reflexão e pensamento para a construção de outro mundo, já que esse se despedaça, para lembrar um livro do escritor nigeriano Chinua Achebe. E os sinais que esse mundo está se despedaçando estão aí, desfilando efusivamente à nossa frente, e a gente tenta aqui e ali conter esse mundo que se despedaça com algumas vitórias parciais, como foram agora as eleições legislativas para a França, que despertaram todo mundo, porque o que a gente tem hoje, em termos de política, ou de politicídio, se a gente preferir, é a disputa, é o retorno na disputa em torno de civilização ou barbárie, de racionalidade ou de irracionalidade, de democracia e de autocracia. E eu digo, né, para usar uma expressão cultivada no solo curitibano, tenho provas e convicções que Leda Martins, dessa República de Curitiba, que Leda Martins ela é uma figura vital, importante, essencial para a gente manufaturar um outro mundo, uma outra ideia de vida, uma outra ideia de política,
uma outra concepção de saber e de conhecimento, de ética e de estética. Então, eu peço já antecipadamente desculpas e perdão se as minhas perguntas saírem um pouco embaralhadas, porque não é todo dia e toda hora que a gente está com Leda Martins, né? Então, sempre as pernas tremem, o coração bate um pouco mais forte. E aí eu já vou lançar uma pergunta para a nossa mestra, para a nossa rainha congadeira, mas ela é rainha da coisa toda. Estou usando coisa para não ser censurada, né? Está sendo gravada. Entendedores, entendedoras me entenderão. A rainha da coisa toda. Então, Leda, sem mais delongas, porque a nossa estrela é você, né? Eu não vou dar aqui uma de Festival de Tiradentes, me desculpe, eu sou da área da comunicação, enquanto a crítica é mais importante que a obra. A mediadora gosta de falar, mas eu vou me conter nesse papel aqui de tentar ser mais jornalista do que pesquisadora, né? De questões tão essenciais para a gente. Então, primeiro, te agradeço, né? Agradeço também ao MUPA, ao museu, pela confiança, pelo convite que me fez para estar aqui hoje com vocês, pensando em temas tão importantes, estar do lado, contracenando com a Leda. E primeiro também, e depois te agradecer pelo que você vem contribuindo para o pensamento brasileiro, para o que a gente tem mais de emancipador, de emancipatório, de vanguardista. Como o nosso tema, o museu está com esse evento belíssimo, né, essa curadoria, esse trabalho, inclusive, que é gratuito, para o público, pensando corpo, né, pensando território, pensando memória, que são, digamos, categorias essenciais que vertebram a sua obra de maneira com uma vinculação política, né, muito forte. E a primeira pergunta que eu te faria, uma pergunta genérica, se de fato o mundo está se despedaçando, né, como pensar a ideia de corpo e de corporeidade, porque a gente tem toda uma tradição ocidental que pensou o corpo numa chave muito reducionista, do ponto de vista dos binarismos. Se a gente voltar ali desde a filosofia, o que é corpo, o que era vida, para Aristóteles, a gente tem alguns pontos de inflexão no mundo ocidental com Foucault, mas são com as condenadas da terra, os condenados da terra, as racialidades subalternizadas, que a gente tem um patamar para pensar corpo, para pensar memória de maneira, eu diria, radicalmente diferente. E te escutar um pouco como é para você pensar a corporeidade, que você pensa na cena, no teatro, mas pensar corpo e memória nesse contexto, e como é que as suas reflexões elas têm uma dimensão que é fundamentalmente política. Começaria assim com essa questão mais ampla, para depois a gente ir descendo algumas questões do seu tempo espiralar. Boa noite. É frio, né? Então, vamos esquentar? Boa noite. Boa noite. Opa. Gente, antes de começar, vamos começar cantando para a gente esquentar um tiquinho? Vamos? Vamos. Então, vamos. Lá no Reinato, a gente sempre... Eu acho que é um pouco parte, né, da nossa cultura, da gente sempre pedir licença. Então, nada melhor do que pedir licença. Nada melhor. Nossa, agora ficou demais, não? Nada melhor do que pedir licença cantando. Um cântico dos reinados lá de Minas, particularmente que nós também cantamos no reinado do Jatobá. A garganta não está resistindo muito ao frio, não, mas vamos lá? É muito simplesinho o canto, tá? Então, eu vou cantar uma vez, para ver se vocês exercitam memória. Não é um novo dia, deixa o dia iluminar. Eu peço licença, com licença, deixo o meu
Gungaia. É um novo dia, é um novo dia, deixa o dia iluminar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga raiar. Vamos lá, aprenderam? É um novo dia, alumiar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga raiar. É um novo dia, é um novo dia, deixa o dia iluminar. Licença, com licença, deixa o meu gunga raiar. Vamos de novo? Com força? Vamos? É o novo dia. Aqui, só uma coisa, só um minutinho. O alumiar, nós vamos fazer a síncope, né? A síncope negra, vamos? É o novo dia, é o novo dia, deixa o dia. Vamos fazer a síncope? É o novo dia, é o novo dia, deixa o dia iluminar. Peço licença, com licença, deixa o meu... Só que raiou assim, desanimando, né? Desanimando. Não é? Você gostou, né? A última vez, hein, gente? Vou ensinar mais não. Vamos lá? É o novo dia, é o novo dia. Deixa o dia. Pode balançar, viu? Eu peço licença, com licença, deixa o meu garraiar. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. 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 Ai, que lindo! Você sabe que a Rosina falou comigo ali ainda há pouco, que eu sou ciência e triste. Mas eu sou mesmo aqui, ó, até para enxergar, tem que pegar os ativos. Meus amores, eu queria começar, isso é para despistar a pergunta que ela fez, eu não sei responder, mas eu queria agradecer o convite do Museu Paranaense. Não vou citar todas as pessoas do museu, mas gostaria de começar citando a Gabriela Betega. Gabriela, em seu nome, cadê você? Eu agradeço e cumprimento toda a equipe do museu. Alguns eu sei os nomes, a Carol, o Elton, a querida Letícia, Richard, que eu acabei de conhecer. Então, a todos vocês e a vocês que aqui estão, e essa amada querida, que eu também admiro muito. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui e muito obrigada pelas palavras tão assim exageradas. Vocês assim tiram 95%, os 5% já bastam. A Rosane fez uma introdução, gente, muito complexa, que eu não sei muito bem como te responder, amada, a não ser que você consiga me sintetizar tudo que você falou numa pergunta que eu possa dar conta. Isso de um mundo estar despedaçado,
Não é de hoje, né, minha linda? Vamos pensar que nós que somos resultado da colonização, né? A colonização, acho que qualquer colonização, mas particularmente a que nos compete, a civilização europeia que toma posse das Américas. Então, nós estamos falando aí de 500 anos, né? Ela despedaça vários povos. Ela despedaça os povos das Américas, os povos originários das Américas, que aqui habitavam. Eu tive assim, um breve passeio por esse museu que guarda lembranças, né? Objetos, figuras, imagens dos povos indígenas, tocantes, maravilhosos. São os primeiros povos a serem despedaçados. Não sei se os primeiros, porque simultaneamente se dá também a invasão de África, né? Então, seja o continente africano, sejam as terras da América, são despedaçadas há 500 anos atrás, né? E, para usar essa palavra, despedaçada, ela é uma palavra muito forte, mas ela ainda não diz tudo, né? Porque, na verdade, a colonização, a conquista, a escravidão, ela representa, na verdade, uma ruína, ou a tentativa de arruinar o que já aqui existia, o que lá também em África existia, para tomar posse. Não é? A conquista significa apropriar-se de territórios. E ela significa como se um trator passasse por essas terras, tanto essas aqui quanto aquelas terras de lá. Eu fui há pouco tempo no Museu dos Pretos Novos, lá do Rio de Janeiro, e eu fiquei muito curiosa sobre este nome, porque na localidade onde encontraram este grande cemitério, né, que eles imaginam que tenham 40, 50 mil corpos enterrados, numa região ali do Valongo, né, no Rio de Janeiro. Por que esse nome, Pretos Novos? Por causa da idade. Crianças entre 9, 14, 15, 16 anos. Porque quando nós pensamos em escravidão, a gente pensa em pessoas adultas, né? Não. A gente já sabia de bebês, mas você tem de 40 a 50 mil corpos, a maior parte de crianças. Então, vocês imaginam que foram retirados de África todos os seus mestres em todas as áreas do conhecimento. É muito interessante porque se realça muito as dificuldades do continente africano, né? Mas vocês podem imaginar um continente que durante 300, 400 anos foi extorquido de seu povo, de seus grandes cientistas, dos seus arquitetos, dos seus cantores, dos seus escritores, dos seus contadores de histórias, dos seus griots, não é? Dos mestres em metalurgia, em ouro, em medicina. Tudo isso foi retirado. Ainda retiraram as crianças, também as crianças, né? Então, está aí uma parte do que a gente pode chamar, que a Rosana chamou a atenção, desse despedaçamento. Aqui nas Américas também é a mesma coisa. Não é? É impressionante, se nós pensamos em 1500, quantos eram os povos indígenas habitando esses continentes, e 20 anos depois, era assim, não era menos da metade, era 1/10, ou talvez menos de 1/10. Então, nós estamos falando, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que a Europa também foi despedaçada. Não é? Então, nós estamos falando de uma modernidade europeia. Se ela tem muito
algumas coisas admiráveis, seja nas artes, por exemplo, mas nós temos que reconhecer que ela vem construindo esta ruína. Nós chegamos aqui, nesse ponto, não é à toa, não é? E não foi num salto. A ruína do planeta vem sendo construída há mais de 500 anos. E por uma coisa, né? A ideia de posse. É muito interessante quando nós pensamos o que significa o território para os povos indígenas e para os povos negros originários também. Não tem a ver com a posse cartorial, mas tem a ver com pertencimento. Tem a ver com um bem que não é precificado em termos monetários. A luta dos nossos parentes indígenas pelo território não é simplesmente pela posse da terra. É pelo quê? Por o seu lugar de pertencimento. O seu lugar que os constitui. Como pessoas, como povo, como comunidade, como cultura, como língua. Richard me contou uma história tão linda ainda há pouco, né? De como é que é o nome do senhor? Claudemir, que o tio dele exercitava a fala da língua olhando para o espelho, porque ele era o último que falava a língua. E olha que coisa linda, né? Ele tinha consciência que a morte da língua era a morte também do povo. Então, na verdade, quando estamos falando de... É muito interessante porque parece que só hoje a humanidade dá-se conta de que o mundo está em ruínas. Mas não é verdade, não é toda a humanidade. Os povos negros, os povos indígenas, muitos dos povos, né, que foram colonizados, que perderam, só não perderam a sua humanidade porque resistiram e se recusaram a morrer, não é? Tem essa consciência há 500 anos. Não é? A gente vive essa consciência do despedaçamento há 500 anos. Só que chegou num ponto que atinge não apenas nós negros, não apenas nós mulheres, não apenas nós indígenas, atinge toda a humanidade. Não é? Ainda há pouco, visitando o museu, tem um depoimento em que a pessoa diz: nós cuidamos das árvores, nós cuidamos das águas, nós cuidamos do planeta. E nós outros, que fizemos? Não é? Então, na verdade, eu não sou uma pessoa que fica pensando no apocalipse. Eu venho de uma tradição em que o fim não existe. Então, eu costumo dizer que, durante a pandemia, muita gente sofreu porque sofreu do apocalipse. Né? Parece que todo mundo desejava o apocalipse, não é mesmo? Parecia que era o fim do mundo. E eu dizia, desde o início da pandemia, nós, negros, temos passado por isso toda a nossa existência. Mas, durante a pandemia, não é, outras pessoas se deram conta da fragilidade, da nossa fragilidade, da fragilidade do planeta. Quando nós observamos, estarrecidos, algumas semanas atrás, o que aconteceu aqui pertinho, em Porto Alegre, era previsível. Porque nós não estamos cuidando do que somos, não é? Nós não estamos cuidando do que somos. Então, mas eu venho de uma... a civilização europeia ela é muito assentada na ideia de fim de mundo. E, geralmente, um fim de mundo catastrófico. Um começo delimitado, um desenvolvimento e um fim também, de certo modo, já concebido e esperado. Isso diz muito também de uma certa concepção de tempo. Né? Há um passado definido, acabado, há um contínuo e depois há um fim total e absoluto. E nós somos alimentados para
esperar este fim. Outras culturas, outros pensamentos, outras filosofias vão nos ensinar outros modos de conceber o cosmos e a nós mesmos. Não é? Então, não se pressupõe um fim. Você se lembra, em 2012, todo mundo estava esperando que se cumprisse o fim do mundo, porque se leu mal, né, o calendário maia. O calendário maia nunca disse, né, nunca revelou que haveria um fim. Não, que haveria uma mudança. Então, nós estamos falando de culturas que estão sempre pensando na transformação, porque o mundo, o cosmos, é transformação. Agora, a transformação depende também de nós, né? Então, essas culturas, esses povos, o que eu tenho achado muito interessante, seja no âmbito das artes, dos pensamentos, né, que estão se tornando um pouco mais acessíveis, mas que sempre estiveram aí. Nós é que não tivemos tempo para ouvi-los, né? Ou para percebê-los. Então, de esses pensamentos que nos oferecem modos alternativos de pensarmos o mundo, de experimentarmos o mundo, de existirmos. E isso diz respeito a muita coisa, né? O que eu tenho trabalhado já há muitos anos, quer dizer, parte do trabalho que eu tenho feito é de pensar o corpo como lugar de inscrição do saber, como lugar de inscrição da memória. Sobre isso a gente talvez possa falar agora sobre a complexidade da pergunta dela. Eu vou tentar escapar. Então, o que é isso? Pensar o corpo como lugar de inscrição do saber, como lugar de inscrição da memória. Antes de falar um pouquinho mais disso, vamos cantar mais um tiquinho? Em homenagem a uma companhia de teatro brasileira aqui de Curitiba, né? Que é uma das mais importantes companhias de teatro deste país, com quem eu tenho trabalhado já há alguns anos. E o Márcio Abreu, que é o diretor dessa companhia, ele criou um experimento cênico chamado Voo Livre, com 3 episódios. Eu participei do segundo. E para o segundo nós criamos uma musiquinha. O segundo era Tempo. A nominação era Tempo. Então, em homenagem à Companhia Brasileira de Teatro, aqui de Curitiba, né? Palmas para eles, né, gente? No tempo, corpo, bailarina, bailarina, bailarina. No corpo, tempo, expirá-la, expirá-la, expirá-la. No cosmos, tudo baila, revoa, remoinha, remoinha, remoinha. Aprenderam? No tempo, corpo, bailarina. Pode bailar. Bailarina, bailarina. No corpo, tempo, expirá-la, expirá-la, expirá-la. No cosmos, tudo baila, revoa, remoinha. Vamos de novo? No tempo, corpo, bailarina, bailarina, bailarina. No corpo, tempo, expirá-la, expirá-la, expirá-la. No cosmos,
tudo baila, revoa, remoinha, 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 remoinha. Bonito. Qual que é a ideia né, dessa frase? O corpo é lugar de inscrição do saber, da memória. Ela tem muito a ver, né, com as pesquisas que eu tenho feito e que nos mostram como que uma série de saberes, né, pensando especificamente, seja nas culturas negras, nos povos negros, seja nas culturas e povos indígenas, foram capazes de continuar existindo, ainda que, né, pelos lastros, pelos rastros, pelos fragmentos, pelas suas transcriações, apesar, né, de toda a violência da colonização. Porque quando nós falamos de violência, nós falamos tanto da violência física, da matança, né, das mortes de populações inteiras, sejam indígenas, sejam africanas, como falamos também da morte simbólica, na tentativa de apagamento sistemático, ainda hoje, né, que perdura por mais de 500 anos. Porque a morte simbólica é esta morte que tenta desvestir o sujeito daquilo que também o constitui. Então, nós estamos falando ainda hoje de tentativas muito fortes, muito violentas de apagamento. Apagamento de quê? Apagamento desses outros saberes, que são muito diferentes e diversos dos saberes europeus. Então, a conquista significa isso também, não é? A posse do território e o apagamento, a tentativa de apagamento da cultura. Tem uma cena em Iracema, de José de Alencar. Vocês já leram? Ainda se lê literatura, gente, nesse país? Né? Mas tem uma cena... Sim. Em Iracema tem uma cena que eu acho emblemática, que já é lá no finalzinho da narrativa, né, em que tanto o herói negro quanto o herói indígena, por que são considerados heróis da narrativa? Foram aqueles que cedem ao colonizador. Né? Todo negro que resiste é considerado um anti-herói, todo indígena que resiste é também um anti-herói. Os heróis são aqueles que se curvam à colonização, né? Aos novos senhores. E é muito interessante, que é uma cena muito triste. É quando tanto o negro quanto o indígena, eles recebem novos nomes na língua portuguesa. São batizados, portanto, recebem um novo Deus. Tornam-se vassalos do Império Português e recebem uma nova língua. Ou seja, eles perdem o seu nome, eles perdem os seus deuses, não é? Eles perdem a sua cultura, quer dizer, eles abrem mão. Este é o processo de colonização, não é? Em que ele tenta desvestir não apenas a pessoa, mas o grupo daquilo que lhe é constitutivo, das suas línguas, dos seus territórios de pertencimento, das suas culturas, e por aí vai. Mas, apesar de tudo, apesar das mortes concretas das pessoas, apesar
das tentativas de apagamento, esses saberes resistiram. E como resistiram? Eu costumo dizer que os nossos ancestrais não navegaram sós, não é? Eles estavam nus, eles não tinham laptop, né, gente? Não tinha celular, não tinha nada disso. Mas eles estavam vestidos de memória. E é com essa memória que eles engravidam as terras de América com esses outros saberes. E esses saberes não desaparecem. Por 500 anos nós temos resistido. Mas não apenas sobrevivido, mas de fato existido. Todos esses saberes, eles são constitutivos das formações das Américas. Não existe sequer um país nas Américas que possa dizer, não é, que ele é simplesmente formatado pelos saberes europeus. Tanto os saberes negros africanos quanto os saberes indígenas são também responsáveis por civilizar as Américas. E nós não podemos abrir mão disso. Né? O que trazem essas civilizações? Uma pletora de saberes. Mas como? Nem os nossos parentes indígenas, nem os nossos ancestrais negro-africanos carregavam consigo os laptops, né? Os computadores, os microchips, nada disso. Então, como é, gente? E nem livros. Aliás, não teria dado nem tempo, né? De correr, olha, eu te peguei. Não, vou correr em casa e pegar meus livros. Não. Então, como? De que forma? Mas como que se traduz a oralidade? Oralidade é corpo. Não é? É o corpo em performance. Quando nós falamos de oralidade, eu matizo essa zona de construção de conhecimentos como oralitura. Ou seja, é o corpo em performance que se torna um local e um ambiente de inscrição de saberes. E o que isso quer dizer? Que o saber, a civilização europeia, ela se constitui em sua modernidade por uma série de afirmações, conceitos e pensamentos que a conformam, não é? Um deles é o valor que se dá à inscrição escrita alfabeticamente. Talvez seja a primeira vez na história da humanidade em que uma civilização realça apenas a escrita como modo de inscrição de conhecimento. E a escrita passa a ser sinônimo de razão, que é um dos outros fundamentos da modernidade europeia, não é? Então, não tem escrita, não tem razão. O que acontece com esses povos? Olha só, há aí uma grande ignorância, não é? Porque nem os povos africanos, nem os povos das Américas desconheciam outras formas de escrita. Não é? A África não é um continente sem escrita. Né? Pelo contrário. A África tem vários tipos de escritas, inclusive algumas que são as mais antigas do mundo. Só um exemplo. Só o Egito nos oferece 4 tipos de escrita. 4. E isso nós estamos falando em 6.000 anos atrás, hein? 5.000 anos atrás. Outros povos também construíram vários outros tipos de escrita. Se nós pensarmos nas Américas também, vários dos povos, né, têm os seus códices, os seus modos de inscrição dos seus saberes.
Mas, para muitos dos povos africanos, tanto quanto para os povos das Américas, a escrita não era o meio principal de inscrição do conhecimento. Não é? Em muitos desses povos se privilegiou as oralituras. O corpo como lugar de inscrição do saber, o corpo como lugar de inscrição da memória. Mas de que forma? Em geral, nós pensamos apenas na primazia do verbo, na primazia da fala. Neste livrinho aqui, o que eu faço um pouco? Eu expando essa ideia, porque, na verdade, não é... Primeiro que não é só a fala, não é? É um universo, uma paisagem de sonoridades muito significativas, dentre as quais está a palavra e dentre as quais está a voz em seu estado de vocalidade. Mas a voz é também, isso é muito interessante, sejam as sonoridades, sejam a voz, sejam a fala, primeiro nós temos que pensar em algumas coisas que as constituem, na sua natureza. A ideia das sonoridades engloba não apenas música, fala, canto, mas engloba também um certo modo de se pensar o som. Não é? Primeiro, o som como significante, ou seja, como uma paisagem sonora que significa tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Esse tilelê, o que é esse tilelê? É uma construção sonora. E uma construção sonora que carrega em si uma potência de significante, material, sonora, assim como uma potência de significado. Assim também a fala, né? Assim também os gestos, assim também os movimentos, assim também o modo de se pensar o cromatismo, ou seja, assim também as danças. Então, quando eu estou falando de oralitura, eu estou falando de quê? Não apenas da fala, e não apenas das sonoridades, mas de todo um sistema de construção de saberes, um sistema de construção, criação e registro dos saberes, que é tão complexo e sofisticado quanto é o sistema da escrita alfabética. Né? Então, nesse sentido, pensar que o corpo como um lugar de inscrição do saber é pensar esse corpo sempre em estado de performance. Né? Então, muitas vezes, você destrói as máscaras, você destrói os símbolos, alguns símbolos religiosos, você proíbe isso, você proíbe aquilo, mas pelo corpo e pela dança, e por todos esses elementos que o constituem como lugar de inscrição do conhecimento, o conhecimento permanece. Não é? Eu gosto de repetir a força dessa perspectiva, porque nós nos acostumamos na civilização ocidental, até pela simetria de poderes, não é? Todos os saberes, em geral, sejam os saberes dos povos indígenas, os saberes dos povos negros, tiveram que ser preservados às escondidas, né? Porque eram violentados o tempo todo e proibidos. Onde que é muito interessante, os povos da mata. É muito interessante porque muita gente pensa apenas nos nossos parentes indígenas como povos das matas, né? Como povos das florestas. Nós somos também povos das florestas, em particular nas Américas, porque eram nas matas, no escuro das matas, nos escondidos das matas, que nós criamos os nossos primeiros terreiros. O que são os terreiros?
Geralmente as pessoas pensam em terreiros simplesmente pelo lado religioso. Os terreiros são verdadeiras academias. São os lugares em que esses saberes puderam ser preservados, transcriados, disseminados. Então, quando nós falamos da importância dos terreiros, assim como os povos indígenas falam da importância dos terrenos, das aldeias, né? Por quê? São lugares de pertencimento. Mas não é simplesmente pertencimento porque lá estão meus parentes, porque até o nosso parentesco nós tivemos de que ressignificar. Né? Não, são nos terreiros, estão nas aldeias, onde nós experimentamos a nossa ancestralidade. Mas o que é a nossa ancestralidade? O que é a ancestralidade? Não é? Ela é muito complexa, porque ela é que estrutura, é a âncora do pensamento dos povos negros que foram trazidos para as Américas. Quem são esses povos? Tem também um canto do reinado. E olha só, acho que vocês já aprenderam. Um dos modos dos cantares nos reinados, e não é só nos reinados, em todas as Américas, se você verifica, se você pesquisa os cantares negros, um dos modos de realização é o canto responsorial, o qual o mestre, o solista, tira um canto, né? Ele tira um canto, e aí o grupo responde, e ele vai, então, versejando. E neste versejar, nestes cânticos, também se conta, e se reconta, e se retece nossas histórias, desde a África até as Américas, e também nos territórios americanos. Então, olha só, tem vários cânticos que nos colocam à beira-mar. É interessante isso, não é? Por que a beira-mar? Porque muitos dos nossos antepassados foram capturados no interior de África e a jornada até a beira-mar é muito cruel, porque ela é uma jornada seletiva, inclusive, né? Em que se vão, ao longo de vários tipos de sofrimentos, se vão selecionando até aqueles que chegam para embarcar. O céu, o céu, o céu azulado, o céu, o céu, o céu azulado. Eu estava na praia sentado, quando eu vi marinheiro chorar. Eu estava na praia sentado, quando eu vi marinheiro chorar. O céu, o céu azulado, o céu. O céu azulado, eu estava na praia sentado, quando eu vi marinheiro chorar. Eu estava na praia sentado, quando eu vi marinheiro chorar. Olê, Angola, olê, Angola, essa gunga vai girar. Essa gunga vai girar, correr mundo e correr mar, correr mundo e correr mar. Olê, Angola, olê, Angola, essa gunga vai girar, essa gunga vai girar. Correr mundo e correr mar, correr mundo e correr mar. É um canto de beira-mar. Vamos cantar? Olê, Angola. Pode soltar a voz, viu, gente? O ar de Curitiba que não está fazendo bem. Olê, Angola. Tararam, tararam, tararam. Olê, Angola. Essa gunga vai girar,
essa gunga vai girar. Correr mundo e correr mar, correr mundo e correr mar, rolê Angola. Essa gunga vai girar, essa gunga vai girar, correr mundo e correr mar, correr mundo e correr mar. Quem é esse povo? Só um minutinho, o último canto. Quem é esse povo? Isso é a nossa introdução. Né? É a introdução, né, gente? Eu tô disfarçando daquela pergunta tão complexa que ela fez. Está no tempo, expira lá. Não estamos no Cronos, então vamos que vamos. Então, olha só. Quem somos nós? Quem somos os nossos ancestrais? Pouca gente, na verdade, sabe, não é? Primeiro, que nós não éramos um único povo. Eram centenas de povos. Centenas de línguas. Centenas de culturas. De saberes os mais diferenciados. Tem um cantozinho do Reinado que eu, assim, improvisei com ele, que fala um pouquinho, muito pouquinho, de quem somos nós. Oi, vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora, vem do mar. Mais ou menos. Mas essa primeira referência diz de qual povo? De quais povos? Dos povos colonizados pelos portugueses, que levam para a África, os dominicanos, a celebração de Nossa Senhora do Rosário. Então, Nossa Senhora do Rosário, a divindade maior dos reinados, não é? Ela agrega vários elementos de outras divindades, mas ela é levada já no século XV para Moçambique, para Congo e para as terras que hoje chamamos de Angola. Não é? Então, o reinado é Banto. Não é? Banto é a maior parte dos povos que são trazidos para o Brasil. São os povos banto que colonizam o Brasil. Os povos iorubá, nossos parentes, vão chegar depois. Né? Lá para o século XIX, né? 18, 19, é que eles vão chegar. Então, parte dos povos que são escravizados, não todos, naturalmente, né? Mas Portugal já estava em África. Já vai para a África e estabelece relações diplomáticas com o Reino do Congo já desde o século XV. Não é? Então, a primeira referência, que nós estamos aí dentro do âmbito bantu, né? A primeira referência do canto é dos povos bantu. Então, a primeira referência vem através da divindade, né? Povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar. Esse é o refrão. Aí depois nós vamos improvisar. Então, vamos lá? Oi, vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar. Vocês já notaram uma coisa interessante? Quando nós falamos de toda essa pletora de saberes que nos habitam, né? Porque mesmo com tanta violência, nós ainda existimos. Porque aquilo que nos constitui tem raiz, é forte. E uma
das coisas que nós trazemos conosco, que é extremamente sofisticada, é o ritmo. Mas vocês já notaram que, mesmo quando nós cantamos um cântico do reinado, a nossa tendência é transformá-lo numa melodia europeia? Vocês notaram? Né? Vamos tentar fazer um 3 em vez de um 2? Vamos? Oi, vem no mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem no mar, oi, vem no mar, oi, vem do mar, vem de Congo e de Angola, oi, vem do mar. Refrão. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora, vem do mar. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, de Benim e de Oiá. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar. Quem são esses parentes que eu chamei agora? Hein? Não mais os bantos, hein? Né? Já vieram lá? Quem? O povo que vem de Benim, o povo que vem de Nigéria, né? Outros povos, é os que trazem os orixás. Nós, banto, trouxemos os enquices. Os Yorubá vão trazer os orixás. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar, oi, vem do mar, oi, vem do mar, vem com Zambi e Oxalá. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar, oi, vem. Oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar. Então, olha só, minha gente, uma das coisas que nós aprendemos, por isso que para nós não existe fim de mundo. Por isso, apesar de todo o despedaçamento, nós construímos os nossos fuxicos, não é? Nossas colchas de retalhos, as nossas estéticas dos retalhos, o nosso modo de concepção do cosmos, de nós mesmos e de mundo. Nós não somos, nos nossos terreiros, que são as nossas outras escolas, uma das coisas que nós aprendemos, o modo também de construção do conhecimento, ele não vem de modo separado. Nós não separamos o canto da dança, do cheiro, das cores. Quando vocês forem nos dar a honra de ir num terreiro de reinado, vocês vão ver a alegria das crianças. Nós estamos lá dentro da capela, né, cantando ou conversando, alguma coisa, e as crianças estão lá fora, cantando, fazendo barulho, se sentindo bem, se sentindo felizes. Porque tudo para nós é da ordem do movimento. É da ordem da transformação. E nós nunca nos sentimos sozinhos. A música para nós, o canto para nós, a dança para nós, ela não é apenas um modo de diversão. Ela é uma presença material, significante. Porque é através do canto, da dança, dos movimentos, dos gestos, dos falares, dos cantares, das comidas, do espectro de cores,
que a força vital, o que os nossos parentes, não sou banto, mas que os nossos parentes iorubá chamam de axé, né? Nos constitui, nos habita, nos fortalece, nos irradia. E a força vital, que para os bantos, né, é o que há de mais importante de ser constituído, construído, a ideia para os bantos do saber, da vida e da existência, ela é assentada na ideia de que o que torna possível a existência é a força vital. Então, toda a nossa vida tem que ser vivida em função da transmissão e da contínua criação e transmissão e irradiação da força vital. Por isso, para os bantos, e agora acaba de ser lançada pela Cobogó, né, eu usei muito nesse livro a tese do Tigana Santana, que agora acaba de sair em livro, né, pelo pensamento do Foucault. Então, no pensamento banto, há uma complementariedade necessária entre o humano e todo o seu entorno. Ele não se vê como um ser assim, tão acima de tudo que existe. O Foucault tem uma frase que ele fala: a natureza é tão importante para o banto que até para entrar na floresta ele pede licença. Não é? Então, essa ideia de que o mundo, que o cosmos só se constitui, só se forma por uma complementariedade sempre em movimento de transformação, e este movimento de transformação, e aí chegando um pouco ao que a Rosana perguntou, ele depende de nós. Porque nós somos a espécie mais predadora. Não é? Então, na verdade, o que eu tenho dito nesses últimos anos, tentando, de certa maneira, aproximar tanto o pensamento indígena como o pensamento negro-africano, é que, na ancestralidade, nós existimos. Porque a ancestralidade não é simplesmente um modo de lembrar o pai, a mãe, o avô que faleceu. A ancestralidade é um modo de concepção e de vivência e de experiência do mundo e do próprio cosmos. E nela, do modo em que pensam os povos banto, não existe fim. Então, por mais retalhado que estejamos, por mais despedaçados que estejamos, né, há uma espécie de aliança necessária entre tudo que existe no planeta, para que a transformação não signifique extinção. Repara só, nós estávamos à beira da praia, agora nós estamos no meio do mar. Você pode imaginar um navio negreiro? Quem sabe o que era o navio negreiro se espanta de ver que nós aqui estamos, e belíssimas, né? E fortes. Lindas e pretas. Mas, repara, meu povo, pense um dia, tente reconstituir o que era o navio negreiro, para além da retórica. Oi, zum, 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 lá no meio do mar. Oi, zum, 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 lá no meio do mar. Era o canto da sereia, faz a gente entristecer. Parece que ela adivinha o que vai acontecer. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar. Oi, zum, 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 lá no meio do mar. Oi, zum, 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 lá no meio do mar. Era o canto
canto da sereia e seus prantos muito mais. Naquele mar profundo, adeus, Minas Gerais. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar. Assim não vai ajudar, não, tá muito fraco. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, zum, zum. Oi, zum, zum, zum. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, zum, zum. Ao meio do mar, oi, zum, zum, zum. Ao meio do mar. Tudo isso é o sopro da ancestralidade. Primeira pergunta, passou. Passou e ela respondeu as perguntas todas. Foi ótimo. O que significa é de uma inteligência ímpar. Você. O que vocês perceberam que a pergunta que eu fiz genérica ela não foi fortuita. Eu me coloquei nessa condição, como todas nós estamos aqui, de escutantes. Eu lancei essa pergunta genérica, repito, não foi de maneira fortuita, Leda, porque você pontilhou aí uma plataforma, não só de conhecimento teórica e reflexiva, mas uma plataforma de ação e de prática. E eu diria que o que a gente teve aqui não foi uma resposta, mas foi uma conferência magna, e não no sentido tradicional, ocidental, acadêmico, mas dentro do que você nos enreda. E aí, quando você nos traz que realmente o despedaçamento do mundo não é de agora, ele vem de muito tempo, ele é de agora para determinadas pessoas. Não é à toa que o Attila Mbembe ele vai dizer que a condição universal de ser negra significa que pessoas não negras estão sabendo, pela via do neoliberalismo, que é sequestro de direitos, o que é ser negro. Ele vai dizer, isso não significa dizer que brancos sabem agora o que é ser negro do ponto de vista da corporeidade, mas eles experimentam parte das pessoas brancas, inclusive as europeias, franceses, que vão brigar, não, direito não, a gente tem que ter direitos, ele vai dizer, porque fomos só nós que tivemos o corpo triplamente destituído. Nenhuma escravidão no mundo, já que a escravidão foi fenômeno que riscou boa parte do planeta, nenhuma escravidão fez o que a escravidão transatlântica fez, a chamada escravidão moderna, essa que arrancou milhões de africanos de África. Foi a única escravidão que, a um só tempo, nos converteu em corpo-moeda, corpo-objeto e corpo-mercadoria. A escravidão em Grécia não fez isso, a escravidão em Roma não fez isso, enfim. E aí eu estou trazendo o Attila Mbembe, porque, quando você diz, ainda assim a gente resiste, né? Como a Maya Angelou diz, ainda assim a gente se levanta, né? Eu me levanto para pensar, seja muito deu a letra, do que seria, portanto, o tempo espiralar, já que esse tempo, esse mundo vem se despedaçando, e para a gente não há possibilidade do discurso catastrófico, porque a gente está aqui hoje, a gente está resistindo, como você disse, lindas e pretas, e lembrando o Nego Bispo, que para a gente é meio, começo e começo, né? Meio, começo e começo, não há fim, te provocar para nos trazer a poética e esse tempo espiralar, que você já falou sobre ele, Leda, mas se realmente não há uma narrativa da catástrofe para a gente, porque a gente está reelaborando esse mundo, como é que a gente pode também criar uma outra gramática de existência, considerando, inclusive, que a gente tem, você traz o tema da tirania da subjetividade dentro desse livro, né?
Mas a gente tem hoje, o capitalismo ele avança para um outro estágio. Ele tenta nos tirar aquilo que você nos trouxe, que os povos africanos nos trazem, que é a força vital. Tentam fazer o olhar hoje a um neovalor do capital, não é à toa quando a gente diz que a gente vive uma sociedade 24/7. A gente vive, é real, oficial, gente, há estudos que procuram com que a gente se torne efetivamente uma sociedade 24/7. Significa dizer que é uma sociedade que não dormirá, porque eles querem esse capitalismo financiarizado, algoritmizado, quer que a gente fique com os olhos grudados na tela. Isso nos leva a um desafio, que é pensar uma outra, inclusive, noção de tempo pela existência que você traz, com o tempo espiralar, desafiando Cronos, desafiando o tempo da medição, o tempo da produtividade, o tempo do capitalismo, inclusive o tempo da física, né? Você coloca em perspectiva outras possibilidades, portanto, da gente escrever a memória por uma noção radical de tempo, que não é esse do algoritmo, não é esse do capitalismo, não é o tempo dos monastérios, que, inclusive, foi o que marcou, né, Cronos para a sociedade moderna, para a biopolítica, se a gente quiser evocar aqui o Foucault, mas você trabalha muito com os Makongos, né? Você falou agora do Tigana, recebi o livro agora recentemente do Tigana, fiquei muito feliz, e ali a gente vê uma possibilidade de um outro tecido. Quando você falou do fuxico, agora eu vou falar, não querendo ser autorreferente, mas a minha festa, que eu estou parecendo uma festa africana, fiz festa 22 de junho, mas eu estou comemorando, e foi bordando o tempo do mundo, o manto do mundo, inspirado na Rainha de Osvário, e o meu vestido foi de fuxico, pensando nas fuxiqueiras, não a fuxiqueira da intriga, mas o fuxico do bordado e do tecido do mundo, a partir de uma outra noção de tempo. Então, é um pouco mais... Porque eu acho que, de fato, você já contornou todas as perguntas, mas, como já diria Carlos Fuentes, nunca vai haver tempo para a última palavra, porque a palavra não se completa, né? Nós somos a letra da palavra que não se completa, é pensar um pouco como esse Esperanlá é, de certa forma, essa letra da palavra que não se completa, e já pegando um pouco, você disse que escrever para você é uma dádiva, e você, não só o corpo bailarina com a Leda Martins, mas as letras também bailarinam, porque a gente tem muita teoria, a dificuldade, a complexidade da Leda não é a dificuldade. A complexidade, eu gosto de pensar complexidade. O que é um pensamento complexo? É um pensamento que se dá em várias camadas. Não é necessariamente pensamento difícil, aquele que a gente lê e não entende nada. E você é complexa porque você arregimenta várias camadas por meio de várias materialidades linguísticas. Quando você traz e diz que realmente a África nunca foi ágrafa, e quem foi oral, em essência, gente, foi a filosofia ocidental. Quem vociferava contra todas as outras formas de linguagem, lembremos, era o nosso vovozinho que a gente matou, Platão, né? Ele dizia que a palavra era soberana e qualquer outra forma de mediação colocava em xeque a palavra. Portanto, quem se funda na oralidade é essa civilização chamada ocidental, e depois que ela descobre que a escrita é um instrumento de poder, ela se apodera da escrita, porque a escrita é um instrumento de poder, porque ela tem a possibilidade de guardar. Povos africanos trabalham as materialidades de linguagem sem hierarquizá-las e de maneira coexistente, né? Até pensadores, até eles, brancos ocidentais, como Derrida, reconhecem isso. Ele diz, olha, essas civilizações elas arregimentaram de maneira concomitante várias matrizes de linguagem, e você faz isso, ou seja, a sua posição epistêmica é, um só tempo, uma posição que é ética. A sua escrita é isso. Na sua escrita, a gente não só lê a escrita alfabética, a gente ouve a sonoridade do que você acabou de nos demonstrar, a gente sente a tateabilidade do seu pensamento, e isso nos leva, radicalmente, a uma convocação política. Falar em tempo espiralar não é apenas mais um termo da moda, não é uma palavra, porque é bonita, né? A gente falar em termo espiralar é uma palavra bonita, mas eu acho que, de novo, Leda, você toca no coração
daquilo que vem nos desafiando. Como é que a gente promove uma outra dimensão da existência do sujeito e não do eu, fazendo confronto a essa sociedade 24/7 que minera, que extrai da gente aquilo que a gente tem, como diria um Benjamin, mais estranho, a nossa estranheza, que não é para colonizar, mas eles querem colonizar a nossa estranheza, ou como diria a Lélia Gonzalez, o nosso bonde, Beatriz Nascimento, eles tentam colonizar aquilo que a gente tem de mais que é nosso, mais específico, aquilo que eles não podem chegar, né? Mas parece que a gente, para usar um termo da moda feio e batido, que não está à altura, entregar, né? Que está um termo da moda, mas a gente acaba, e nesse caso não é só um termo da moda, a gente acaba entregando tudo. E eu acho que o tempo espera lá é esse tempo da gente sair dessas tiranias, de uma subjetividade que reduz os sujeitos a eus. Não é à toa, Leda, que eu venho defendendo, eu quero escrever um artigo que diz, que eu venho defendendo, a Vitória já me ouviu falando sobre isso, que verbos lacrar e tombar são verbos funerários. Significa, portanto, quem lacra nas redes sociais, quem tomba, algo morre ali. Eu venho defendendo que morre o sujeito e triunfa o eu, mas, por definição, os eus não vão para lugar nenhum. Eles são miseráveis. Eles até vão para o 8 de janeiro quebrar tudo. Fora isso, né, o eu não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que como é que a gente pode pensar uma dimensão do tempo que marca a existência a partir de uma outra essa concepção de memória que você nos traz. E, mais uma vez, te agradeço. Vocês estão vendo, eu estou falando muito, porque eu já sei que a gente vai ter uma... E não estou reclamando, viu? Porque ela que é a rainha, mas eu já estou aproveitando, porque daqui a pouco o museu, alguém vai dizer... A gente ainda vai ouvir vocês também, é isso, gente? Produção, ainda vai ter espaço para o público, para o nosso... Vai, então, tá bom, eu pararia por aqui para... Bom, Rosane, eu tenho muito medo, receio, algumas, não a sua, mas algumas perguntas, porque, de modo nenhum, gente, eu me coloco no lugar de quem tem respostas, né? Eu tenho muito mais curiosidades. Uma outra coisa também, quer dizer, é claro, o tempo espiralar... E as melhores respostas elas se dão em formas de perguntas e de devolutivas, que é o que você fez, né? Eu, às vezes, digo, o tempo espiralar, o livro em particular, sim, é uma reflexão que eu tenho feito há mais de 20 anos, né? Desde 99, mas já está também em Afrografias da Memória, a ideia, né? Lá está o embrião do tempo como espiral. É simplesmente um modo de oferecer, né, de trazer ao conhecimento, muito modestamente, parte da filosofia africana banto, particularmente banto, mas não só, né? Então, não vou aqui, também não era o seu intento, resumir o livro todo, né? Mas o que eu acho que ele tem a nos oferecer em termos de epistemologia, uma alternativa de pensamento e de conhecimento, que é muito abrangente, inclusive, porque ela diz respeito, inclusive, às nossas relações de trabalho, né? Ela é desafiadora. Ela não é conciliadora. Ela é desafiadora, porque ela desafia justamente o sistema ideológico, político, econômico que nós vivemos há 500 anos. Né? Então, nesse sentido, é alguma coisa que nos move. Ela não é apenas comovente, ela é movente. Né? E eu acho que talvez seja por isso que tenha tido tão boa receptividade. Porque nós estamos falando de um modo de concepção filosófico, de concepção cósmica, de concepção de organização social, de organização do trabalho, de organização da nossa rotina, que, né, transtorna todo o modo colonizador. Ora, vocês viram que eu raramente cito outros filósofos. Não é que eu não cite, no tempo espiralar tem, assim, uma colega minha me falou,
uma fonte inesgotável de referências, né? Mas também porque, como ela me chamou de anciã, né, há décadas que eu estou labutando nessas áreas. Não é? Então, muito do que muitos parceiros intelectuais estão dizendo agora, eu já disse há 30 anos, não igualzinho. Não é? Então, a Cena em Sombras, por exemplo. A Cena em Sombras, em que eu lido com teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos, né, eu elaboro uma série de pensamentos que posso ver com felicidade que muito do que está dizendo hoje, alguma semente disso também já está lá. Afrografias da memória, né, em que não é apenas o contar escrito de uma narrativa, né, é um modo também de oferecer um modo na escrita alfabética que possa ser também saboroso e prazeroso. Não é? Porque, quando eu estou falando de oralitura, não é apenas a escrita também, ela pode dançar, cantar, não é? Ela pode ser pensada e elaborada de um modo também prazeroso. Não é? E no tempo espiralar, em que eu trago um pensamento que eu não estou inventando, não é uma ficção, né? Mas que poucos de nós conhecemos. Porque aquilo que eu disse, esses saberes, eles nos oferecem alternativas de epistemologias, de pensamentos, que eu acho que deveriam habitar as nossas escolas, todas elas. Os nossos museus, não é? Então, assim, não apenas porque nos trazem como alguma coisa exótica, não. Porque nos devolvem, né, de uma forma, com outro tipo de sistematização, como é feita pela linguagem escrita, um pensamento que, como eu disse, não se resume a esse livro. Não é? Esse livro é apenas um modo, um modesto modo de tentar transcriar este pensamento, que é muito vigoroso, que é muito forte, não é? E que atravessa todas as epistemologias que não foram trazidas pelos nossos ancestrais de várias etnias. É um pensamento fundador, não é? Das nossas africanias, porque ele é âncora, assim como é a ancestralidade, é âncora de sustentação e de estrutura de um modo de habitar o planeta. Eu acho que é nesse sentido que ele nos oferece alternativas, para que nós possamos, né, aquilo que eu digo no livro, no provérbio Maquenda, Maquisa, tudo vai e tudo volta, né, desse tempo curvo, e desse tempo espiralar, que se curva para frente e para trás simultaneamente, que não concebe o passado sem o presente, sem o futuro, sem aqueles que ainda vão nascer, mas que já habitam o passado, o presente e o futuro. Não é? Eu tenho dito que nós precisamos fazer uma torção mental para nos deixarmos habitar por essa possibilidade, não é, filosófica de pensar a existência. Então, nesse sentido, isso que Rosane falou é muito certo, né? Para todo lado o pessoal gostou das espirais, né? Mas as espirais exigem de nós, muito modestamente, né? Eu digo que ela exige de nós uma tentativa de apreensão de fato. O que nós vamos fazer com isso cabe a cada um. Tem gente que me pergunta, como é que eu posso aplicar isso na minha arte? Isso não é aplicável, né, gente? A arte não se faz assim. Agora, se ele te oferece subsídios para a sua arte, que bom. Não é? Mas não sou eu que vou dar fórmulas, nem formas de comportamentais, nem de costumes, nada disso. Né? O que eu tenho feito é pensar, talvez o que talvez a minha escrita traga é que eu nunca me fixei na vitimização, na dor e no sofrimento. Não que eles não existissem e que não existam. Mas a J. Mombassa, e eu vou terminar aqui, na MIT, deste ano,
que eu fui a curadora dos olhares críticos, numa das mesas que eu convidei Jota, ela falou uma frase que, para mim, é uma das mais importantes frases pelo que ela agrega, pelo que ela sintetiza de conhecimento. Ela, comentando uma peça que ela tinha acabado de ver, a função era essa, ela disse, quase como uma assim, sugestão, né? Nós não somos apenas o efeito daquilo que fizeram conosco. Não é? Porque esse efeito, muitas vezes, ele é paralisante. Isso não quer dizer que nós não estamos nas lutas para... É Belinha, não, né? Gente, como você parece com uma amiga minha. Que coisa! Mas isso não quer dizer que nós não estamos nas lutas da nossa atualidade. Aliás, eu, desde que me senti humana, já me senti na luta, não é? É a nossa história. Então, não é isso. Mas também, e isso é algo que eu gosto muito de fazer, cantar, né? O que de melhor somos, o que de melhor temos. Porque muitos de nós, inclusive os negros, não conhecemos a nossa história. Não conhecemos os nossos saberes. Não sabemos de onde viemos e o que trouxemos conosco. Então, na verdade, para mim, transformação tem a ver com educação. Tem a ver com conhecimento. Não é? Então, na verdade, o que eu ofereço, e é com muita modéstia mesmo, é um pouco deste conhecimento que trafegou para as Américas há 500 anos atrás. E que aqui se replantou. Não é? E que, para mim, né, eu tenho a sorte de dizer que eu pertenço à oralidade e à escritura. Não é? Então, ser poeta, eu sempre me apresento primeiro como poeta. Ser poeta, não é brincar com a letra alfabética, mas também com os cantos, com a sonoridade, né? Que também nos grafa, nos inscreve no universo do humano. Muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Vamos abrir para 2 perguntas. Eu sei que é pouquíssimo, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira fazendo perguntas e ouvindo esse discurso incrível, mas quem quiser perguntar é levantar a mão que eu levo o microfone até... Temos uma aqui já, tá? Obrigada, dona Leda. Obrigada eu. Para nós... Está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Então, sim, está ótimo. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer ao museu que te trouxe aqui e trouxe uma mediadora negra potente para fazer esse debate, né? Para fazer isso. E também estou achando muito bonito esse povo branco que está aí, sabe? Porque você veio falar com eles, né, dona Leda? Não, me falar com todo mundo. Com todo mundo, mas a gente sabe que essa história que você conta é muito mais necessária para a branquitude, né? Então, agradeço as pessoas brancas que estão aqui, que não podem mais dizer que não sabem, que não têm conhecimento. E era isso mesmo, agradecer a tua presença maravilhosa. E vou aproveitar agora que eu lembrei e fazer uma pergunta.
Eu sabia Série que de eu tinha- desabafo primeiro, tá certo. Eu sabia que eu tinha alguma coisa para dizer, que eu tinha esquecido. Eu costumo dizer que quem vai salvar a humanidade é o povo negro. Justamente por todas essas questões, né, que a gente faz do nada um tudo, de que a gente sabe que do nada a gente divide, e essa humanidade da coletividade, que é muito comum em nós, né? Então, eu queria saber se você concorda com isso ou eu estou totalmente errada dentro dessa espiralidade. Não é espiralidade, né? É aspiralidade. Não, espiralar. Espiralar. 3 palavras aqui já. Olha a importância da oralidade. Olha, eu não saberia responder, né? Eu não saberia responder porque não faz parte da minha competência. Então, não saberia te responder, querida, né? Não saberia mesmo. Eu sinto, né? Mas não saberia. Mais alguém? Aqui. Isabel, cadê a Isabel? Tá legal. Boa noite, professora Leda. Primeiro, Boa noite, amor. quero dizer que é uma grande honra estar aqui diante da senhora. A minha pesquisa de mestrado foi discutindo teatros negros em Curitiba, então, toda a sua pesquisa suleou a minha pesquisa. Nesse corpo, né, nós estamos na região sul do Brasil, no estado, na capital mais preta, da capital do sul, da capital mais preta do sul do Brasil, e que há uma invisibilização eita, nós a palavra. Essa palavra mesmo das nossas presenças, né? Acho que mais quando a gente pensa em teatro negro, por exemplo, penso que Curitiba está a 100 léguas de distância do que alguns estados do país e algumas regiões do país já vêm discutindo, na medida em que está no espaço onde a gente já está tentando ser pessoa preta. E aí eu fico pensando como que a gente pode discutir essa corporeidade no século XXI, numa região onde a gente ainda está começando a se olhar no espelho. Uma das coisas pelas quais nós temos passado é a construção do esquecimento. Não é? Colonizar quer dizer isso, construir o esquecimento. E uma das coisas que se faz nas Américas é tentar ignorar que nós aqui estamos. Né? Então, é uma falácia que o sul do Brasil é europeu. Não é? Isso é ignorar os povos negros e os povos indígenas que habitaram e habitam todo o país. Né? Então, acho que a primeira coisa é trazer à tona esse reconhecimento entre nós mesmos, né? E que nós somos muitos. A primeira vez que eu vim a Curitiba, que fiz uma palestra, não havia sequer uma pessoa negra na plateia. Isso já tem algumas décadas. Né? Essa talvez seja a 4ª ou 5ª vez que eu volto, cada vez tem mais negros na plateia. Porque nós estamos aqui. Né? Tem um discurso sobre o Sul que é uma narrativa de exclusão, de desconhecimento, de ignorância e de desqualificação. Não é? Então, assim, é aquilo que eu disse, nós estamos lutando
seja nós povos negros, seja nós povos indígenas, há 500 anos. Né? Contra o apagamento, contra a construção do esquecimento. Né? E com relações assimétricas de poder. Né? Porque, se nós pensarmos, a maior parte do Brasil, dos pobres no Brasil, a maior parte é negra. A maior parte, não tem aquela música do Caetano, o Haiti é aqui, né, que ele vai listando, quer dizer, a maior parte de presos são negros, a maior parte de quem vive em subcondições é de negros. Ou seja, o que acontece? Nós passamos do regime da escravidão para um regime da servidão, que pouco significou em termos de emancipação. Não é? As assimétricas relações de poder continuaram e permaneceram. E até hoje. Então, é admirável, né, a resiliência. Nós estamos aqui, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Né, e não queremos mais ser ignorados. Agora, repara, nós estamos sempre lidando com relações assimétricas de poder. Foi muito interessante, eu gosto muito de observar. O avião que me levou de Belo Horizonte ontem para São Paulo tinha mais diversidade. Já em São Paulo para Curitiba, eu era a única negra. Olha que coisa interessante, né? Mas nós estamos falando de quê, gente? Estamos lidando com relações assimétricas de poder. E com todo tipo de poder. Inclusive o acesso a determinado tipo de bens de consumo. Não é? A exclusão em determinadas da pirâmide social. É muito comum no Brasil você ver muito preto na base. Não é? À medida que você vai subindo os andares, os negros vão desaparecendo. Não é? Mas eu não fui exceção na minha época. Não é? Eu me lembro que uma das minhas falas a favor das ações afirmativas, alguém disse, mas você não precisou. Não é que eu não precisei. Havia tantos negros tão competentes quanto eu na minha época. Não tiveram as mínimas condições de seguir adiante. Né? Então, quando, por exemplo, reclamam das ações afirmativas, né, por exemplo, para que cota para negro? Mas as cotas já existiam em tudo, só que eram para brancos. Não é? Todas as cotas eram para brancos, nunca para nem os negros, nem os indígenas, nem os trans, nem os LGBTQI. Não é? Era determinado quem. Então, a nossa luta tem sido para que a diversidade constitutiva do país, étnica, também correspondem às relações de poder. Né? Agora, isso é uma coisa. Então, eu fico muito feliz quando eu venho hoje, pela talvez quarta ou quinta vez, eu já posso, né, contar mais de 10. Né? Que tem, olha só, que hoje, não só porque querem vir ao museu, mas também porque o museu e várias outras instituições vão se dando conta desses saberes e dessas pessoas que eram exiladas. Não é? Porque, se nós pensarmos, as instituições, inclusive públicas, contribuem para o afastamento, para a construção do esquecimento de pessoas. Não é? Então, agora, isso não cai dos céus. Isso é parte da nossa luta, não é? Que vem ao encontro, então, por exemplo, do desejo também do museu. Então, quando eu vejo um museu que se interessa pelos saberes indígenas, pelos saberes negros, né, isso vem ao encontro da luta dos povos indígenas, dos povos negros, não para habitar o museu, até porque há modos outros, né, diversos, de preservação dos saberes, mas de lembrar, né, que aqui também é um lugar de produção de conhecimento. E que, então, em que lugares como esse, que de repente fala, opa, não é só o conhecimento europeu, das artes europeias, dos saberes europeus, que precisam ser conhecidos, estudados
não é? E disseminados. Então, olha para você ver. Mas isso é também esforço muito do próprio povo negro, do próprio povo indígena e de pesquisadores dentre os brancos, porque quando a gente fala da branquitude, é interessante, né? Porque é uma generalização. Né? Mas mesmo dentre a branquitude, há pessoas brancas, né? Ou e de formação branco, porque também tem negro que pratica a branquitude. A branquitude, mais que pessoa e cor da pele, ela é um sistema de pensamento, gente. Né? Ela é um sistema de pensamento. E que se encontra guarida na sociedade em geral. Não é? Então, na verdade, eu valorizo muito, né, o que nós temos feito para nos tornarmos, para romper a invisibilidade e a indisibilidade. Eu digo isso lá na Cena em Sombras. Né? Ou seja, como que nós, povos negros, povos indígenas, nós somos invisíveis e indizíveis. Invisíveis porque nós só somos pensados e olhados, quando nos olham, pela via do estereótipo. Né? Seja em todo tipo de representação. Você quer ver uma simples? Ontem à noite eu estava vendo televisão, para tentar descansar um pouquinho. Todos os comerciais em que aparece algo que tem a ver com competência, qualificação, sucesso, a representação é branca. É raro você ter, né, uma representação negra ou indígena se tem a ver com competência, qualificação, sucesso, formação, potência. Não é? Então, assim, nós só vamos aparecer de alguns jeitos ainda estereotípicos, mas não como sinônimo de produção de conhecimento. Né? Por exemplo. Então, de certo modo, mesmo o país se revelando 53% preto, nós não temos 53% da população preta, né, com condições dignas de cidadania. Então, no caso, por exemplo, do Paraná, Santa Catarina, então, eu acho que nós não podemos aceitar passivos essa narrativa, que aqui só tem branco, que aqui só é terra de branco, que aqui a colonização que prevalece é... Eu vi há pouco tempo uma reportagem sobre, não sei se foi Paraná ou Santa Catarina. Santa Catarina. É impressionante, porque, pela narrativa, ela foi toda formada, formatada, construída por brancos europeus. Não tinha uma palavra sobre os negros. E ainda se manteve. Como se nada, não é? Mas o prato típico é barreado, né? Ele é tudo, menos quando eu vim a primeira vez, eu falei, como assim, gente? Aí foram me dizer como barreado era feito. E a moça que estava, uma moça branca, toda de boa intenção, eu falei assim, mas ela não deu... E assim... contém ironia. A gente precisa falar das ironias e também dos saberes que nos atravessam sem a gente saber. Eu acho que você tem uma branquitude que é isso. Há um saber que atravessa sem um saber. Né? Como diria um ditado francês, em tudo compreender é tudo perdoar, mas é preciso a gente compreender que há uma irrefletividade. Mas eu acho que é isso. Você tem, num estado que nega a ancestralidade desconfortável, o prato que as pessoas dizem que é típico é um prato negro. Então, assim, é aquilo que a Leda falou, nós existimos e a gente manteve. Né? A memória está aí. É bom, né? E assim, nada, eu sempre digo, eu não fico repetindo, mas acabo repetindo, né? Eu gosto muito de acentuar eu gosto muito de acentuar
as nossas artes, a nossa filosofia, as nossas ciências, não é? As nossas tecnologias, para não ficar também naquele lugar, né, em que você coloca no outro a função e responsabilidade do seu orçamento. Ele também é responsável, né? Mas primeiro nós, né? Que não podemos aceitar também o lugar em que querem nos colocar, que é sempre o mesmo lugar onde se repete, né, a submissão, a paralisia, a emoção, né? Ai, que coisa! Não, né? Não. Nós somos agentes. Agentes e temos sido não agora. Tá? Temos sido não agora. Então, no reinado, qualquer que seja o tom da pele, pode ser o branco mais cor de leite e o negro mais retinto, todos somos pretinhos do Rosário. Talvez o que a senhora tenha querido dizer é, se alguma coisa desta negrura, né? E isso é para nós brancos e pretos. Porque às vezes a gente fala na branquitude e esquece, né, que o Brasil se constituiu sobre a égide da eugenia e da concepção da política do embranquecimento, que fazia com que o negro quisesse ser branco. Né? Isso foi uma política, inclusive, de extermínio do negro, né? Através da proibição de imigração, também da proibição de imigração de gente de cor, e o orçamento da imigração de alemães, italianos, poloneses, etc. Né? E o ideal de miscigenação, para quê? Que se pensava no começo do século XX, que em 30 anos o negro teria desaparecido. Então, isso foi também introjetado na população. Então, quando nós falamos de branquitude, eu recentemente tenho usado essa palavra, ou eu uso mais a brancura, né? Quando eu estou falando da brancura, estou falando da brancura como pensamento, né? Que move a sociedade brasileira. O Brasil sempre teve o desejo de ser branco. Não é? Então, é nesse sentido que eu voltava para o reinado, né? Todos no reinado são pretinhos do Rosário. Né? Talvez seja nesse sentido que outros povos, né, com seus saberes alternos, e não são só os povos negros, né? E nem todos os povos negros, né, gente? Mesmo porque nós estamos muitas vezes falando hoje de saberes que vieram 500 anos atrás e em alguns lugares de África foram esquecidos. E aqui foram reimplantados. Né? Talvez, assim, eu não diria que o negro vai salvar o mundo, não. O que eu diria é que se nós nos deixarmos habitar por outros modos não exclusivos, mas também não excludentes em relação à humanidade, não é? Nós teremos um mundo, talvez, mais gostoso de ser habitado. Não é? Não só por nós, mas também habitado pelas águas, pelos passarinhos, pelas aves, pelas pedras, não é? Pelas formigas, pelas flores e por nós também. Né? Eu acho que já chega, né, meu amor? E Leda me fez lembrar muito. Uma bênção da rainha. Uma bênção. Ó, que mesa! Uma bênção da rainha. Ó, que mesa tão bonita, toda cheia de nobreza. Ó, que mesa tão bonita, toda cheia de nobreza. Vou pedir Zambi para abençoar você. Vou pedir Zambi para abençoar você.
vou pedir Zambi para abençoar você. O Guiné, Zambi pague, eu agradeço. Zambi pague, eu agradeço. O Guiné, o Guiné, Guiné, o Guiné, Guiné. Zambi pague, eu agradeço. Zambi pague, eu agradeço. O Guiné, última vez. O Guiné, Guiné, o Guiné, Guiné. Zambi pague, eu agradeço. Zambi pague, eu agradeço. O Guiné, agradece de verdade, gente. O Guiné, Guiné, o Guiné, Guiné. Zambi pague, eu agradeço. Zambi pague, eu agradeço. O Guiné, o Guiné, o Guiné, axé!